Graça e paz, povo do reino. A palavra de Deus neste dia que iremos meditar está no Evangelho de Mateus, capítulo 11 e o versículo de número 12, que diz assim: E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Leremos também o Evangelho de Lucas, capítulo 16 e versículo 16. Está escrito: A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. A meditação da palavra de Deus hoje nos fala sobre empregar esforço ou fazer violência, como nós lemos aqui na tradução Almeida Corrigida. Na atualizada diz: o homem faz esforço para entrar no reino dos céus, o reino de Deus. Queridos, o reino de Deus é um reino, por ser de Deus, é claro, ele é no âmbito espiritual. E no âmbito também espiritual está o reino de Satanás. E esses reinos são totalmente opostos, contrários, antagônicos. E o reino de Deus, ele está presente na vida de todo aquele que abriu o coração, arrependido, recebeu o Rei Jesus na sua vida, creu nele como Senhor e Salvador. O reino passa a ser uma realidade dentro dele. Aí para frente começa-se então conflitos na dimensão espiritual. O reino de Deus tem a oposição do reino de Satanás. Está claríssimo na Bíblia que o reino de Deus é absolutamente vencedor. E o reino de Satanás também perdedor, derrotado. O que vai fazer a diferença somos nós. A resposta quem tem somos nós. Qual o nosso posicionamento? De que lado nós estamos? Que reino seguir? Que mensagem, valores, princípios, cultura nós iremos praticar? O reino de Deus e o reino das trevas. A Bíblia deixa muito claro que a nossa luta, a nossa guerra, o nosso combate, que é bom, é o combate da fé, não é físico, não é humano, é um combate espiritual. Não é contra pessoas, contra carne, contra sangue, mas contra principados, potestades, hostes malignas nos lugares celestiais. Este é o conflito. Esta é a nossa guerra. Daí porque, acabamos de ler, se faz necessário empregar esforço ou fazer violência para alcançarmos o reino de Deus. Eu entendo que o reino de Deus tanto sofre violências do reino de Satanás, que é o reino das trevas, é o reino maligno, e esse reino maligno, claro, ele age diretamente e indiretamente usando pessoas através de sistemas políticos governamentais, contrários à cultura bíblica, através de governos humanos que não abraçam o Evangelho de Cristo. Aleluia. Então, o verdadeiro discípulo de Cristo, que deixou o reino dele, Jesus, entrar na sua vida, ele começa a ser um lutador, um valente, um combatente, um soldado, um militar das milícias do reino de Deus. E essa batalha espiritual, ela requer de nós empenho, dedicação, foco, alvo, busca. Busca também, é claro, acima de tudo, dependência de Deus, para, capacitados por Deus, venhamos a alcançar vitória plena em Jesus Cristo. Não há vitória no reino de Deus, no reino espiritual do Pai, no reino dos céus, sem Jesus. Daí que o reino é dos humildes, é dos dependentes de Deus, é daqueles que buscam capacitação, e essa capacitação vem a partir de entrega, de renda, de sujeição, de obediência. Tudo isso são aparatos, são armas, são ferramentas espirituais com as quais nós somos mais do que vencedores. Entre outras armas, eu poderia citar a oração, a graça, a fé, o amor,
jejum, aliado, somado junto com oração, são armas imbatíveis, invencíveis. E a nossa força, a nossa violência é totalmente na dimensão do espírito e não na nossa força intelectual, na nossa inteligência natural, na nossa cultura terrena apenas, não. É totalmente na dimensão do espírito. Eu me lembro que, certa ocasião, os apóstolos foram presos por pregar o evangelho, e então os religiosos decidiram soltar a eles, dar a liberdades, mas impuseram sobre eles uma condição: olha, vocês serão soltos, mas vocês não falem mais no nome de Jesus. Não preguem mais este evangelho que vocês estão pregando. Eles saíram, chegaram, se reuniram, oraram e colocaram diante de Deus a situação. Olha a maneira de combater, olha a violência que se faz no reino de Deus, no sentido espiritual. Eles colocaram a situação diante de Deus, oraram e pediram: Senhor, olha as ameaças que nós estamos sofrendo e nos dê ousadia, intrepidez, arrojo, coragem, valentia no Espírito, para a gente continuar pregando enquanto tu coopera conosco com sinais, prodígios e maravilhas. Esta é a violência que eu entendo que, no caso aqui da corrigida, está dizendo: se faz violência para entrar no reino de Deus. São com armas, repito, espirituais e não humanas. E é claro, é preciso foco, alvo, certeza, convicção, determinação. Como disse Paulo, eu sei em quem tenho crido. O conflito, na verdade, começa internamente, já que o reino está presente em nós, dentro de nós, como diz a Bíblia, o próprio Cristo fala isto nos evangelhos. O conflito começa dentro de nós. O primeiro conflito é interno. Precisamos vencer a nós mesmos. Porque uma vez que o homem natural, o homem sem Deus, ele é regido pelo sistema da natureza humana, inclinada, tendente, propensa ao pecado, ao erro, à razão, e vai por aí. E o homem espiritual, ele entende, compreende, discerne, vê exatamente a dimensão do espírito, diferenciando do mundo terreno e natural. Então, queridos, embora o adversário use a política humana, o sistema de governo humano, seja ele qual for, oposto ao governo cristão, ao governo de Deus, ao governo de Cristo, nós então, tudo que temos que fazer é estarmos posicionados, alinhados com os princípios da palavra de Deus. Outra arma poderosa que eu quero citar aqui, no âmbito espiritual, é claro, é o temor a Deus. Algo escasso em nossos dias. Lamentavelmente, eu digo isso, é com tristeza. Até muita gente crente que o temor a Deus está passando longe, distante. O temor a Deus traz consigo atrelado, juntinho ali, colado, a sabedoria de Deus. Porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E a sabedoria de Deus, ela é tremendamente maravilhosa, elevada. Ela nos capacita a agirmos e reagirmos de um modo contrário às coisas da vida de que um homem natural poderia reagir. Sabedoria de Deus para como lutar, como guerrear. Emprega-se um esforço, mas no espírito. Glória a Deus. É claro que esse esforço requer a nossa parte. E a nossa parte é aqui. A resposta quem temos sou eu e você. Que violência nós vamos usar? É a gente se dedicar às coisas do reino de Deus. E essa dedicação fala não apenas de ter conhecimento da cultura do reino, mas sobretudo e essencialmente viver esta cultura do reino. Para assim e somente assim, sermos hábeis, capazes, sermos prontos, preparados para lutar no reino espiritual. Então, o reino de Deus é tomado à força de Deus e não humana. Se faz violência, aleluias, no reino espiritual. A guerra se ganha primeiro na dimensão do espírito.
na atmosfera espiritual. E assim nós vamos, com o reino já principiando dentro de nós, vamos ganhando, fortalecendo, se estruturando, robustecendo no espírito, como fala a palavra, de tanto Jesus como João Batista iam crescendo e se robustecendo, se fortalecendo no espírito, nós seremos, como diz a Bíblia, mais do que vencedores. Só para enfatizar uma verdade muito conhecida, que Paulo chega a dizer: o que é que vai me separar do amor de Deus? O que é? E ele dá uma relação grande: tribulação, angústia, fome, perseguição, morte, anjos, principados, porvir, tudo. Aí ele fala assim: nada disso, em absoluto, vai me separar do amor de Cristo. Esta é a violência, esta é a força que nós devemos usar para expandir o reino, levar o reino a crescer, a ser engrandecido, espalhando, conquistando pessoas, vidas, com a mensagem do reino de Deus. Que Deus nos ajude a que tenhamos a humildade, o temor, a sabedoria, que passamos a orar mais intensamente nesses dias decisivos, e principalmente neste tempo que, ora, o mundo atravessa, e em específico refiro-me ao nosso amado Brasil. Igreja, acorda, sejamos valentes no Espírito, arrojados na palavra de Deus, a espada do Espírito, junto ao nosso coração, na nossa boca, declarando, profetizando, agindo, fazendo a diferença. Eu entendo ainda que, para finalizar, quando o reino é tomado por violência, é nós nadarmos contra a correnteza do sistema presente no mundo. Quando alguém é bom de braço, é bom de nado, nadar contra a correnteza forte, é preciso empenhar muito esforço, muita dedicação, para poder então romper nadando no sentido contrário à força da correnteza. Essa é a violência que nós devemos fazer. E Deus nos capacite, a mim e a você, aliançados, comprometidos, totalmente tomados, mais do que envolvidos, mas fortemente compromissados, venhamos a expandir o reino, porque esta é a missão, é o combate que Cristo nos entregou. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida poderosamente. Amém. Guerreiro do Senhor, combatente do bom combate da fé, lembrando a você de você deixar aquele like abençoado, poderoso, compartilhando com seus amigos, familiares, parentes, nos grupos, aí nos seus grupos, nos ajudando a expandir, a levar a mensagem do reino, trazendo maior esclarecimento e revelação sobre essa cultura imbatível do reino de Deus. Se inscreva, se ainda não é inscrito, ative os sininhos para receber as notificações semanais, compartilhe e comente, e Deus lhe abençoe abundantemente por estarmos no reino deste bom combate. Amém.